No segundo canto de Morte e Vida Severina, nós já vamos ter o impacto direto de uma morte. A partir do momento em que Severino começa o seu processo de emigração, a gente vai ter ele encontrando morte ao longo do caminho. A primeira vez que ele encontra é agora, no canto 2, no qual ele se depara no meio do caminho com dois irmãos das almas, quer dizer, dois homens que estão ajudando no processo de enterro digno, né, honrado, de uma terceira pessoa que está morta. Esse homem chama-se Severino Lavrador e ele foi morto de morte matada. Essa questão, esse jogo de palavras vai ser desenvolvido nesse trecho também e é bem interessante para a gente. De maneira geral, o que a gente precisa tomar cuidado e ter muita atenção nesse trecho? As interlocuções, as alternações de vozes. Porque Severino, ele não está mais sozinho falando com a gente como no primeiro canto. Ele está conversando com duas outras pessoas que se referem entre si como irmãos das almas. Sempre então que nós tivermos esse vocativo irmãos das almas, é uma dessas duas pessoas que está falando e não o Severino. O texto, ele faz o favor pra gente de marcar o diálogo com travessões. Então isso também ajuda que, num ponto de vista formal, a gente fique menos perdido. Mas é importante ter em vista que é um diálogo entre Severino e esses dois homens, esses dois irmãos das almas, certo? Qual é a questão bem central desse canto aqui? A questão da violência e da divisão agrária também. A gente vai ter muito forte nesse texto algumas questões que extrapolam o mundo da literatura e são essenciais para a gente entender Pernambuco, entender Nordeste, entender terras de uma maneira geral, trabalho de uma maneira geral. Nesse trecho aqui, nós vamos ter a questão agrária de uma pessoa que era um pequeno produtor, que tinha o seu pequeno espaço de terra, como é muito caracterizado ali no texto, ele não é aquele espaço extremamente fértil, extremamente propício, mas mesmo assim esse espaço de terra foi o suficiente para causar um conflito armado. Então nesse trecho aqui a gente tem bem visível isso, como que nós tratamos a questão da terra nesses rincões e também, principalmente, a questão da naturalização da violência, porque quando Severino conversa com os irmãos das almas a respeito do assassinato, é uma coisa muito natural para eles conversarem, é muito comum esse tema, esse tratamento que está tendo essa morte. Então a gente tem essa questão aqui de luta pelas terras, luta armada pelas terras, o conflito armado causado por ganância, colocado de uma maneira quase como se fosse natural, normal, beleza? Então, isso é muito importante aqui. Nós vamos ter uma metáfora sensacional cunhada nesse canto, que é a ave bala. Preste atenção nela, procure entender o que significa essa ave bala e de que maneira ela se relaciona com essa questão do assassinato, do homicídio, né? E, além disso, nós vamos ter também alguns valores, algumas crenças sendo colocadas e evidenciadas nesse canto, beleza? Então, preste atenção nessas coisas.